boa noite. Está começando agora o Band Cidade e na edição de hoje você confere. Uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão de 4 pessoas acusadas de tráfico de drogas em Parnaguá. Operação BR-Obró. A EGEA lança estratégia para garantir abastecimento de água no período. Teresina recebe encontro nacional de secretários de administração. E mais, no finalzinho do prazo das convenções eleitorais, Lourdes Mello realiza convenção pelo PCO e é a 11ª candidata ao governo do estado. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Band Cidade. O temido BR-Obró, período mais quente do ano, se aproxima. E uma preocupação surge que é a garantia do abastecimento de água. Pensando nisso, a EGEA, empresa responsável pelo abastecimento do Piauí e de Timon, apresentou hoje um plano para garantir o abastecimento nesse período. O BR-Obró é um velho conhecido dos piauienses. Entre os meses de setembro e dezembro, as temperaturas elevadas aumentam o consumo de água. Para minimizar os impactos, as concessionárias de águas do Piauí, Águas de Teresina e Águas de Timon apresentaram um plano. São mais de 600 ações que devem ser realizadas no Piauí e em Timon, no Maranhão. As ações que nós estamos planejando são ações que vão desde perfuração de poços, limpeza de poços, setorização, geradores de energia, todo o sistema de infraestrutura e a melhoria na entrega dos serviços. Então, como o Rodrigo bem comentou, são mais de 600 ações onde estaremos com essas ações, trazendo uma preparação e uma segurança para que o sistema de abastecimento tenha mais resiliência na sua operação e a população tenha mais condições desse abastecimento regular. Essas ações, por si só, elas conseguem atravessar esse período que vamos ter de BR-Obró. Para esse ano, a preocupação é ainda maior por conta do El Niño, fenômeno que, segundo os especialistas, pode aumentar a temperatura e potencializar ainda mais as características dessa época. Os maiores volumes de ações estão concentradas ali pelas concessionárias na região meio-norte e no semiárido do Piauí, onde os desafios para garantir o abastecimento de água é ainda maior nesse período. A gente entende que a região do semiárido é a região mais sensível, principalmente pela oferta de água. Então, é uma região onde você tem uma dificuldade de encontrar água no subterrâneo, que são águas ou insalubres, são águas com a qualidade ferro ou manganês, e você tem uma dificuldade também de água superficial. Então, geralmente, a nossa produção, a nossa oferta de água está ancorada em barragens e açudes. Então, a região do semiárido é a região mais sensível quando a gente está falando principalmente do BR-Obró, com o calor mais intenso, e a região que a gente tem uma maior ênfase ali. Por isso que o primeiro trimestre desse ano, entendemos que a região do semiárido sul, ali na Serra da Capivara, ali no São Raimundo Nonato, toda a região, era a região que precisava de uma atenção maior e de investimentos no curto prazo, para a gente restabelecer e dar, inclusive, a importância daquela região para o estado. Na capital piauiense e em Timon, o cronograma também prevê investimentos para ampliar a capacidade operacional dos sistemas de abastecimento e garantir maior eficiência na distribuição de água. Começando aqui por Timon, como a Lucilane já trouxe, nós vamos ter investimentos em perfuração de poço, em revitalização dos poços existentes, o investimento em aumento de reservação, e aí como principal a entrega do reservatório Alarico, além de investimentos em melhoria na segurança operacional, com melhoria nas infraestrutura elétrica de todo o sistema. Passando para Teresina, que também é uma operação madura, tal qual Timon, os investimentos vão ser voltados ali principalmente para a nossa maior estação de tratamento de água, que é a Itaçu. Então faremos ali renovação nos conjuntos de bombeamento da Itaçu, também melhorias na infraestrutura elétrica, além de investimentos na distribuição. Já na região do litoral e do norte do estado, o planejamento também inclui intervenções específicas para preparar os sistemas de abastecimento para o aumento de consumo de água durante o BR-Obró. O foco das ações nesse ano vai ser atuar em limpeza de poços, limpeza de reservatório,
aquisição de equipamentos reserva, instalação de monitoramento em diversos ativos nessas 40 cidades litorâneas, para a gente garantir que todas aquelas ações já realizadas, que a gente citou aqui, elas tenham uma continuidade e a população não fique desabastecida. E uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão de 4 pessoas acusadas de tráfico de drogas. A operação aconteceu no município de Parnaguá, no sul do Piauí, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Acompanhe. A operação foi deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública, por meio das polícias civil e militar, para cumprir 10 mandados de busca e apreensão. As investigações apontam imóveis que estariam sendo utilizados para a comercialização e o armazenamento de entorpecentes, o que motivou a expedição das ordens judiciais. Durante o cumprimento dos mandados, 4 pessoas foram presas. Além das detenções, os policiais apreenderam 5 espingardas, 2 pistolas calibre 9mm, uma cartucheira calibre 28, carregadores municiados, balaclavas, uma balança de precisão e insumos utilizados para a recarga de munições. São investigações aqui da Delegacia Seccional de Corrente, comigo, delegado Yuri, e vale ressaltar que nos últimos 30 dias tivemos ainda algumas apreensões, como a operação ocorrida lá na cidade de Morro Cabeça do Tempo, com a apreensão de 6 veículos roubados, 6 veículos com sinais de adulteração, dos sinais identificadores, né, com modificação, como chassi, e ainda a apreensão de 6 armas de fogo, sendo 6 indivíduos presos no total. Né. Então estamos aqui o Draco, de maneira integrada aqui com outras forças de segurança, BEP, FEISP, DPI, Delegacia Seccional de Corrente, e vamos continuar o nosso trabalho aqui atuando de forma a coibir as ações criminosas aqui também no extremo sul do estado. E a Polícia Militar realizou uma ação de combate à criminalidade em Parnaíba. Um suspeito tentou fugir de uma abordagem, houve troca de tiros e ele acabou sendo preso. A investigação também apura a ligação do suspeito com uma série de assaltos na cidade. Essa perseguição policial terminou com um suspeito baleado e preso na noite dessa última quarta-feira aqui em Parnaíba. A ocorrência mobilizou equipes da Rocan, isso após informações de que uma motocicleta com placa adulterada, suspeita de participação em sequências de assaltos aqui na cidade, circulava pela região do Alto Santa Maria. Segundo a polícia, o veículo já era investigado por ter sido utilizado em diversos crimes, entre eles um assalto a uma loja de celulares, onde iPhones foram roubados, além de outro roubo registrado no bairro Sabiazal. Com base nessas informações obtidas pelo sistema de monitoramento, os policiais montaram uma barreira e passaram a monitorar a movimentação da motocicleta. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito fugiu, dando início a um acompanhamento tático que seguiu até as proximidades do balneário do Carpina, às margens da BR-402. De acordo com a polícia, durante a fuga, houve troca de tiros entre o suspeito e os militares. Com a chegada do reforço, a motocicleta foi encontrada abandonada e, seguindo um rastro de sangue pela mata, as equipes localizaram um suspeito ferido. O homem foi identificado como Flávio Valentim de Brito, de 29 anos, natural de Sobral, no Ceará. Ele apresentava ferimentos provocados por disparos em sua perna esquerda e no braço direito. No local, os policiais também apreenderam um revólver calibre 32, com 3 munições deflagradas. Após receber atendimento médico, Flávio foi conduzido à central de flagrantes. Segundo a Polícia Civil, ele foi atuado por tentativa de homicídio contra um agente público, porte ilegal de arma de fogo e resistência. Ainda conforme a polícia, contra o suspeito já havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará. Ainda conforme a polícia, contra o suspeito já existia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará por regressão cautelar relacionada a um crime de tráfico de drogas. As investigações continuam para apurar a participação dele nos assaltos registrados aqui em Parnaíba. E veja no próximo bloco, no finalzinho do prazo para o encerramento das convenções, mais um candidato ao governo. Dessa vez é a professora Lourdes Melo, do PCO.
Estamos de volta com o Band Cidade e Teresina recebe a partir de hoje o Encontro Nacional de Secretários de Administração, em uma edição do CONSAD Express. O evento é promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração em todo o país. Essa é a primeira vez que Teresina recebe esse evento, que é promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Administração. O CONSAD Express tem como tema esse ano governança, inovação e capacidades estatais para os governos de 2027 a 2030. E dentro desse grande evento que reúne os secretários técnicos dessa pasta de todo o país, também vai ser realizado o Fórum Nacional dos Secretários de Administração, que acontece amanhã, na sexta-feira. Um momento ali para troca de experiências, que também vai reunir, além dos secretários de administração, também especialistas na área, técnicos, instituições públicas de todo o país para discutir os principais desafios e perspectivas da gestão pública brasileira. O secretário de administração aqui do estado do Piauí, Samuel Nascimento, ele também participa desse momento, desse evento, ele que é inclusive o presidente do CONSAD, e ele vai participar desse evento também apresentando um painel. No primeiro dia da programação, que acontece nesta quinta-feira, esse dia vai ser voltado para o alinhamento institucional entre os secretários estaduais e também os coordenadores dos grupos de trabalho do CONSAD. Também estão previstos a solenidade oficial de abertura, com 2 painéis sobre governança federativa, inovação no setor público e também o Atlas de Capacidades do Estado. Já na sexta-feira vai ser realizado aí o Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, que chega à sua edição de número 136, além também de reuniões de grupos de trabalho responsáveis pela elaboração de propostas e também trocas de boas práticas para a gestão pública. Esse é um grande momento aqui de troca de experiência entre os secretários, de discutir sobre governança, sobre inovação e também de outros aspectos da gestão pública desses governos, né? O foco da edição desse ano justamente é fazer essa avaliação para os governos de 2027 até 2030, né? Ou seja, para o próximo mandato estadual. Então, os secretários de administração se reúnem hoje aqui em Teresina para discutir essas questões que envolvem a governança, a pasta e também essa viabilidade da administração pública em todo o país. Bom, e no finalzinho do prazo para o encerramento das convenções eleitorais, mais um partido confirmou candidatura ao governo do estado. Trata-se do PCO, que terá a professora Lourdes Mello mais uma vez como candidata ao governo. Mais informações eu converso agora com Júnior Santos, direto da redação. Boa noite, Carliete Nunes, e a todo mundo que acompanha o Band Cidade. Estou aqui em mais um dia para trazer as principais informações e movimentações da política aqui no estado do Piauí. E olha, ontem, dia 5 de agosto, Carliete e quem nos acompanha, foi o prazo final, o último dia para o registro das atas de convenção na Justiça Eleitoral, o último dia para se realizar a convenção eleitoral. E nos últimos instantes, 1h apenas e meia para o fim do prazo, que era a meia-noite, Lourdes Mello e o PCO registraram candidatura no sistema da Justiça Eleitoral. Ela já havia confirmado, inclusive, que pretendia disputar, e agora o partido oficializou o nome da professora aposentada Lourdes Mello para mais uma disputa. É a 6ª eleição entre eleições concorrendo ao governo do estado e à prefeitura de Teresina. Mais uma vez, agora em 2026, a eleição pode ter a presença aí de Lourdes Mello. Agora, como todos os outros candidatos, Lourdes vai ter seu nome aí analisado pela Justiça Eleitoral para que a Justiça possa dizer se ela está apta ao pleito ou se vai continuar nessa campanha sob júdice. Outra informação, Carliete, é a novidade anunciada pelo prefeito de Teresina, Silvio Mendes, e o secretário de Educação aqui da capital, Ismael Silva. A posição de Teresina no Índice do Desenvolvimento do Ensino Básico, o IDEB. Teresina ficou em primeiro lugar entre as capitais do Brasil, no quesito dos anos iniciais do IDEB e nos anos finais, além, é claro, na alfabetização na idade certa. Nós temos fala aí do prefeito Silvio Mendes, vamos acompanhar. Então a gente tem uma conquista, para mim, a maior de todas, não é concreto, não é ponte, não é avenida, não é asfalto, nada disso é tão importante quanto você educar a gente. E aqui temos as pessoas responsáveis por isso,
na área administrativa, é o Ismael, secretário de Educação, a Irene, a Kátia, está faltando a Giovana, que é o tripé de equilíbrio da SEMEC. Mas tem as gerentes, enfim. Mas é uma conquista, precisa de saber reconhecer e dar um abraço assim, carinhoso, forte, em cada criança, das 91.800 que a gente tem a responsabilidade de educar. E a educação começa em casa, continua na escola e depois na vida. Eu sou Júnior Santos, essas foram as informações direto da redação. Bom, e em ano de eleição, é comum surgirem dúvidas sobre o que candidatos e apoiadores podem ou não fazer durante a campanha. É importante lembrar que as regras mudam conforme o calendário eleitoral avança. O repórter Lucas Klisman explica agora quais são os principais limites previstos na legislação e o que passa a ser permitido e proibido a partir de 16 de agosto. Veja. A movimentação em torno das eleições já começou. Depois das convenções partidárias que oficializaram os candidatos, aumentaram os encontros, reuniões e eventos políticos. Mas mesmo com as campanhas ganhando ritmo, este ainda é um período de pré-campanha, quando a legislação eleitoral impõe uma série de restrições. Nós estamos ainda no período de pré-campanha. Praticamente todos os partidos maiores já fizeram as suas convenções, já identificaram e determinaram quem são os seus candidatos, mas formalmente a gente ainda está em fase de pré-candidatura. Isso significa dizer que até o dia 15 de agosto, o candidato que for homologado na convenção, ele não pode ainda explicitamente pedir voto, porque ele pode continuar fazendo reuniões, pedindo apoio, mas ele não pode estar fazendo propaganda eleitoral, fazendo propaganda irregular ou antecipada e nem fazer o pedido explícito de voto. Porque se ele fizer, ele vai estar incorrendo em um ilícito eleitoral e ele pode ter aí uma sanção de multa de 5 a 30 mil reais. E com esse período de pré-campanha, também é bem comum ver nas ruas circulando carros com adesivos de apoio a pré-candidatos. Mas essa é uma situação que também precisa ter cuidado. Isso não é permitido. E isso ele pode ter, isso pode configurar como uma propaganda eleitoral, porque existe o pedido explícito de voto, mas também existe, além das palavras mágicas, que não é aquele pedido explícito, existem os pedidos subliminares. Então, se você tem um pré-candidato que já tem material apenas com o seu nome, se for configurado que está em grande quantidade, isso pode configurar abuso do poder econômico e ele pode sofrer sanções, desde multa, de retirada do material, até possivelmente uma cassação de registro, se for uma conduta grave e uma conduta que possa influenciar no pleito eleitoral. À medida que o calendário eleitoral avança, algumas regras também mudam. A partir do dia 16 de agosto, começa oficialmente a campanha eleitoral. Algumas condutas passam a ser permitidas, outras continuam proibidas e podem gerar punições para candidatos e partidos. Obviamente vai poder já a propaganda na internet, vai poder, mais tarde um pouquinho, começa a propaganda na televisão, já vai poder ter o material de campanha dentro do enquadramento jurídico, com CNPJ, com toda a legislação legal, e nesse período também já poderá ser utilizado bandeiras, né? O próprio eleitor ele pode estar se manifestando sem nenhum problema. O que não pode de jeito nenhum é a propaganda negativa. O candidato ele não pode gastar o seu tempo, ele não pode e nem deve gastar o seu tempo de campanha, seja na internet, seja na televisão, para falar mal do outro candidato. Ele deve gastar para falar das suas propostas, que é isso que interessa ao eleitor. E o primeiro debate com os candidatos a governo do Piauí vai acontecer aqui na Band. Já é no próximo domingo, dia 9 de agosto, mantendo a tradição de iniciar os debates políticos na televisão.
Os debates da Band são fundamentais para o calendário eleitoral. A Band Piauí convida para o primeiro debate com os candidatos ao governo do Piauí, que ocorrerá no próximo dia 9 de agosto, a partir das 20 horas, com transmissão ao vivo na TV aberta e YouTube e pela Rádio Teresina FM na 91.9. Esse é o nosso compromisso com você. É a Band Piauí nas eleições 2026. Olho no voto, olho na Band. E a Band Piauí informa que, em razão de decisões da Justiça Eleitoral analisadas pela equipe jurídica da TV Bandeirantes, o partido Avante não irá participar do debate eleitoral com os candidatos ao governo do estado, que será promovido pela Band Piauí no próximo domingo, dia 9. Segundo nova convenção partidária do Avante Piauí, o partido formaliza uma coligação com o Partido Novo e decide, portanto, pelo não lançamento de candidatura ao governo do estado. Diante disso, informamos que o candidato do Partido Novo, Eliseu Aguiar, em coligação com o Avante, passa a integrar o debate com os candidatos ao governo do estado. E veja no próximo bloco, saiba o que é pobreza menstrual, que prejudica meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Voltamos em instantes. De volta com o Band Cidade. E você sabia que o acesso a absorventes higiênicos ainda é algo que muitas meninas e mulheres não têm? Pois é, ainda mais as que vivem em situação de vulnerabilidade social. Confira mais informações na reportagem. Assim como esta, são 31 mil unidades de farmácias credenciadas em todo o país que disponibilizam absorventes para a população em situação de vulnerabilidade social. Uma em cada 4 adolescentes de baixa renda deixa de ir à escola no período menstrual por não ter acesso ao absorvente. Então, quem tem direito são estudantes de rede pública que têm uma renda inferior a meio salário mínimo, população em vulnerabilidade, quem tem cadastro no CAD único e que tem renda familiar menor do que R$ 250 por pessoa, e também população de rua. De acordo com o levantamento mais recente do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, Minas Gerais tem cerca de 29 mil pessoas em situação de rua. Das cadastradas no CAD Único, registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no país, 11% são do sexo feminino. Ter um CPF válido e um documento com foto, trazer na farmácia uma autorização que ela pega no programa, o programa chama Dignidade Menstrual. Se ela tiver dificuldade, ela vai no CRAS, vai num centro de saúde próximo da casa dela e traz ele impresso. Esse documento tem validade de 180 dias. Ela pode pegar a cada 56 dias, que é 2 ciclos, pode pegar 40 absorventes. E o Jaborandi pode ampliar a produção de medicamentos para glaucoma. É que um projeto no Piauí aposta em tecnologia para aumentar o cultivo dessa planta. A iniciativa fortalece a cadeia farmacêutica e a pesquisa no estado. Acompanhe na reportagem de Júnior Medeiros. A biodiversidade brasileira continua revelando riquezas que vão muito além da preservação ambiental. No litoral do Piauí, uma planta nativa da Amazônia está ajudando a fortalecer uma cadeia produtiva que abastece a indústria farmacêutica em diversos países. O jaborandi, conhecido por ser a principal fonte de pilocarpina, passa por um processo de cultivo controlado que une tecnologia, pesquisa e inovação. No extrativismo, a gente sabe que não existe nenhum controle, nenhum manejo em campo, né? Então, muitas das vezes, a droga vegetal, no caso a planta, chega para nós com alguma inconsistência, né, fora das especificações pré-estabelecidas. E aí, nesse sentido, é importante a gente promover essa domesticação para que a gente tenha maior controle sobre isso e todas as colheitas, todos os lotes tenham todas as especificações atendidas e a gente consiga processar essas folhas para a extração da pilocarpina.
O objetivo é aumentar a produtividade da planta e garantir a maior concentração da substância, utilizada principalmente na fabricação de colírios para o tratamento do glaucoma, além de outros medicamentos. O projeto mostra como ciência e setor produtivo podem caminhar juntos para transformar conhecimento em desenvolvimento econômico. O primeiro desafio está no campo. Embora seja uma espécie típica de áreas úmidas da Amazônia, o jaborandi precisou ser adaptado às condições do semiárido piauiense. Então, o desafio é produzir o jaborandi para a extração da pilocarpina em manejos sustentáveis ou mesmo a partir da extração florestal. Por quê? Porque assim a gente pode preservar essa importante espécie, né, não gerar dano ambiental e produzir esse importante ativo. Para que isso aconteça, nós temos que produzir a mesma coisa que nós conseguimos produzir de pilocarpina do que é produzido na extração dos espécimes que estão em meio à floresta. Para isso, os pesquisadores criaram um ambiente controlado, com irrigação e estruturas que reduzem a incidência direta do sol. O manejo adequado permite o desenvolvimento saudável das mudas e representa um passo importante para ampliar a produção de forma sustentável, garantindo matéria-prima suficiente para atender à crescente demanda da indústria farmacêutica. Porém, produzir mais não é o único objetivo da pesquisa. O grande desafio é aumentar o teor pilocarpina presente nas folhas do jaborandi. O projeto demonstra como a pesquisa aplicada agrega valor à biodiversidade brasileira, fortalece a indústria nacional e amplia a presença do país no mercado internacional de insumos farmacêuticos. É possível chegar num extrato comercialmente valioso sem gerar dano algum para o meio ambiente. Pelo contrário, nós estamos reconhecendo que a biodiversidade brasileira ela é muito valiosa, isso gera empregos, isso gera distribuição de renda, isso dá destaque para o nosso país. A diversidade ela precisa ser posta enquanto bem para a indústria, fazendo com que a indústria brasileira se beneficie disso. E essa edição do Band Cidade fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band e amanhã confira nossa programação e o Band Cidade a partir das 18h50. Eu te espero até amanhã. Tchau.